Chamavam-na de gorda, uma desgraça da família. Diziam que ninguém a desejava e foi por isso que o próprio pai a entregou como castigo a um escravo. Mas o que ninguém sabia é que ele a amaria de uma forma que nenhum homem nobre jamais conseguiu. E o que ela descobriu na cabana de madeira dele mudou tudo para sempre. Um segredo enterrado e uma traição que separou duas famílias. Bem-vindos aos Contos de Época, onde vocês mergulham em histórias que ardem como tempestades furiosas do coração. E hoje segurem firme, porque esta não é apenas uma saga de amor impossível, é uma revolução dos sentimentos que vai explodir suas emoções. É sobre uma mulher que foi tratada como castigo e descobriu que sua verdadeira beleza estava nos olhos de quem menos esperava. Uma história que prova que às vezes sofremos as piores humilhações não como maldição, mas porque nosso destino nos espera do outro lado da dor. Digam nos comentários seus nomes e de qual canto do Brasil vocês estão nos acompanhando, porque hoje revelamos como uma rejeição cruel se transformou no amor mais poderoso dos tempos coloniais. Preparem-se para conhecer Valentina Mendoza, a filha que foi dada como prêmio e ganhou um coração de ouro. Os corredores do Palácio Mendoza brilhavam como ouro derretido sob a luz dos candelabros. As paredes espelhadas refletiam o luxo com crueldade, como se a própria riqueza zombasse de quem não se encaixava nos padrões da nobreza. No centro do grande salão principal, os vestidos rodavam como flores coloridas ao vento, acompanhados de risos suaves e olhares julgadores. O som dos sapatos de salto ecoava sobre o mármore polido. Era uma noite de festa, de aparências falsas, de mentiras douradas. E no meio de todos aqueles rostos pintados de beleza forçada, ali estava ela, Dona Valentina Mendoza, filha do Conde Ricardo, neta de capitães, herdeira de sangue azul e de um corpo que não cabia nos moldes da época. Valentina não passava despercebida, mas jamais pelas razões que uma dama desejaria. Seus vestidos eram sempre feitos sob medida, largos, decorados com bordados discretos, como se tentassem esconder ao invés de enfeitar. Seu cabelo era farto e castanho, sempre preso com fitas simples, e seu rosto verdadeiramente belo era ignorado porque sua figura ocupava mais espaço do que os olhos maldosos conseguiam aceitar. Naquela noite, Valentina caminhava pelo salão com passos cuidadosos. Sabia que estava sendo observada, sabia que cada risada abafada poderia ser sobre ela, mas mantinha a postura ereta. O que ela não esperava era a crueldade que estava por vir. Um grupo de jovens fidalgos conversava perto da fonte de mármore branco. Entre eles estava Dom Francisco, o homem que seu pai havia sugerido discretamente como possível marido. "Ouvi dizer que seu pai pretende casar você com a senhorita Valentina", provocou um dos amigos, alto o suficiente para que todos ouvissem. Francisco esboçou um sorriso cruel e respondeu: "Só me casaria com ela se fosse para carregar as bagagens da família ou para me proteger de tiros de canhão. Com esse tamanho, nem preciso de guarda-costas." As gargalhadas explodiram como bombas no ar. A risada foi o que mais doeu. Valentina estava a poucos metros. Parou no lugar. Fingiu não escutar, mas seus olhos se encheram de lágrimas quentes. Seu coração se contraiu como um pássaro ferido. O salão continuava girando, mas dentro dela o tempo congelou. E foi nesse silêncio interior que ela viu, no fundo do salão, seu pai, o Conde Ricardo, observando toda a cena. Ele não fez nada, não se aproximou. Não a defendeu, apenas virou o rosto como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Valentina não dançou. Apenas esperou o momento de subir para seu quarto, tirar o vestido apertado, soltar o cabelo e se olhar no espelho oval que a acompanhava desde pequena. Passou os dedos sobre o próprio rosto. Observou aquilo que todos pareciam rejeitar: a doçura nos olhos,
a firmeza do queixo, o contorno delicado das mãos. Ela não se odiava, mas o mundo parecia decidido a ensiná-la a fazer isso. Na manhã seguinte, foi chamada ao escritório nobre da casa. Seu pai estava sentado ereto na cadeira de encosto alto, cercado por conselheiros e pela governanta. Sua expressão era de gelo puro, sem carinho, sem arrependimento. "Valentina", disse ele com voz seca, "existem decisões que devem ser tomadas com frieza. Você não trouxe honra ao nosso nome, mas talvez ainda possa ser útil." Ela franziu a testa. O que ele queria dizer com aquilo? A coroa precisa recompensar um homem por serviços prestados. Um escravo. Sim, um escravo. Ele salvou a vida de um marquês em batalha. O rei deseja recompensá-lo com uma companheira. O sangue de Valentina gelou nas veias. "E o que eu tenho a ver com isso?" perguntou com a voz trêmula. O pai finalmente levantou os olhos. "Você será essa recompensa." O mundo desabou sobre ela. "Isso é um castigo", sussurrou Valentina, tentando se manter firme. "É destino", respondeu ele com a frieza de quem nunca reconheceu a própria filha. Naquela tarde, Valentina não chorou, nem gritou, nem implorou. Apenas subiu para seu quarto, pegou a fita vermelha que sua mãe usava no cabelo antes de morrer e a amarrou no seu. Sabia que sua vida estava sendo vendida como moeda de troca, mas mesmo assim escolheu sair de cabeça erguida. No dia seguinte, ao entardecer, Valentina foi levada até os limites das terras reais. Ali, uma pequena casa de madeira e pedra a esperava, e na frente da casa estava ele, Tomás, alto, forte, pele morena como bronze, olhos profundos e sem medo. Ela desceu da carruagem sem dizer uma palavra. Esperava zombaria, desprezo, mas ele apenas inclinou a cabeça e disse: "Seja bem-vinda." E nesse gesto simples, Valentina sentiu o início de uma história que o mundo não estava preparado para ouvir. A carroça partiu antes mesmo que a poeira se assentasse. Não houve despedida. Nenhuma mão acenando, nenhum olhar de compaixão. Valentina ficou ali parada, com os pés afundando levemente na terra seca do caminho. O vestido de linho bege, bordado com simplicidade, balançava com o vento que trazia cheiro de madeira velha e folhas queimadas. O céu acima estava pesado, carregado de nuvens que pareciam guardar lágrimas que o mundo se recusava a derramar. À sua frente, uma casinha de pedras escuras e teto de barro. Pequena, solitária, com janelas estreitas e uma porta de madeira marcada pelo tempo, um varal discreto com lençóis brancos se movia junto à parede, e do outro lado, uma fileira de ervas secas penduradas de cabeça para baixo exalava um perfume terroso, suave e inesperadamente delicado. Ela não sabia o que esperar, mas não esperava aquilo. A casa era humilde, sim. Mas havia ordem, cuidado, como se cada pedra tivesse sido colocada com intenção, como se aquele espaço dissesse: aqui não há luxo, mas há dignidade. Então ele apareceu. Tomás saiu de dentro da casa, carregando uma pequena cesta de lenha nos braços. Vestia uma camisa de algodão desgastado, calças amarradas na cintura com uma corda simples e os pés descalços. A pele escura e firme como o tronco de uma árvore antiga. O olhar profundo, inquietantemente tranquilo. Quando a viu, parou. Olhou-a de cima a baixo, mas não com julgamento, com curiosidade silenciosa, com cautela, como quem mede o vento antes de dar o primeiro passo. E então disse: a casa é sua, se quiser entrar. Só isso, sem ironia, sem desprezo. Valentina hesitou, o coração acelerado, a respiração presa no peito como um pássaro enjaulado. Mas caminhou. Cada passo era um desafio. Cada movimento uma lembrança de que não estava ali por escolha. Ao entrar, sentiu o cheiro de lenha, chá de folhas secas e algo assado, talvez milho, talvez raízes.
A casa estava dividida em 2 cômodos. Na sala, uma mesa de madeira com 2 cadeiras, um banco coberto por um tecido listrado, prateleiras com potes de barro, uma esteira enrolada num canto. No outro cômodo, uma pequena cama com cobertores escuros e um baú fechado. "Pode dormir ali", disse ele apontando para o quarto menor. Valentina apenas acenou com a cabeça. Ainda não encontrara sua voz. Tomás voltou para a cozinha. Acendeu o fogo com movimentos firmes e silenciosos. Fez uma infusão com folhas verdes. O som da água fervendo era o único ruído. "Está com fome?" perguntou. Valentina abriu a boca, depois a fechou. Finalmente respondeu: "Não sei." Tomás colocou um prato com um pedaço de pão e raízes cozidas sobre a mesa. Depois se afastou sem se sentar. Ela se aproximou, sentou-se, comeu devagar. A comida era simples, mas bem feita. Isso também a desconcertava. Esperava abandono, indiferença, talvez até humilhação, mas encontrava espaço. Naquela noite deitou-se na cama com os olhos abertos. Ouvia o vento bater na parede externa, ouvia passos leves de Tomás na outra sala. Nada mais. Nenhuma tentativa, nenhuma palavra a mais. Apertou a manta contra o peito, lembrou das palavras do pai. Moeda de troca. E agora, ali estava ela, numa casa de pedra, ao lado de um homem que a via, mas não a consumia, que a notava, mas não a julgava. No meio da madrugada, acordou com o som da chuva. Gotas tamborilavam sobre o teto de barro. Valentina se levantou devagar, caminhou até a janela. Lá fora, a luz da lamparina acesa iluminava o rosto de Tomás, que se sentava na varanda, observando a escuridão como quem conversa com ela. Ela ficou ali imóvel, olhando-o de longe, e nesse instante algo sussurrou dentro dela. Não era medo nem raiva, era outra coisa. Uma inquietação nova, como se alguém pela primeira vez a estivesse tratando como igual. Não como fardo, não como vergonha, não como castigo, mas como presença. Voltou para a cama, fechou os olhos com força e pensou: se ele não me odeia, por que dói tanto? O silêncio de Tomás era um espelho, e nele havia tantas rachaduras. Mas ali, na casa simples do escravo, nascia a primeira semente de uma nova história. Uma história onde talvez, só talvez, ela não fosse apenas o que diziam que era. O silêncio da madrugada era espesso, quase sólido, um véu escuro cobrindo o mundo. Os grilos cantavam à distância, interrompidos de vez em quando pelo estalar da madeira no fogão que ainda mantinha um fio de brasa. A pequena casa dormia, mas dentro dela, Valentina estava acordada, deitada sobre o colchão rústico, o corpo imóvel, mas o coração em tumulto. O lençol grudava na pele úmida, o pensamento girava, o orgulho pulsava. Precisava sair dali. Não suportava mais o contraste entre o que sentia e o que via. Como podia aquele homem, um escravo, tratá-la com mais dignidade que a própria família? Como podia seu silêncio dizer tanto e ao mesmo tempo ser insuportável? Era como se ele enxergasse o que ela mesma tentava esconder. Naquela noite, levantou-se em silêncio. O chão frio recebeu seus pés descalços como gelo. Pegou o xale pendurado atrás da porta. Abriu devagar a portinha lateral que ficava nos fundos da casa. Lá fora, o vento era cortante. A escuridão abraçava tudo com força ancestral. As árvores sussurravam inquietas. O chão de terra, ainda úmido pela chuva, rangia sob seus passos. Mas ela não olhou para trás. Caminhou primeiro devagar, depois mais rápido. As mãos tremiam, o xale escapava do ombro, o frio se infiltrava pelas frestas da roupa, mas ela continuava como quem foge não só de um lugar, mas de si mesma. A trilha de lama levava a um antigo caminho de caçadores, um corredor de árvores retorcidas onde a lua mal conseguia penetrar.
O som das corujas, o barulho de pequenos animais, tudo criava uma sinfonia de tensão. Mas ela não parava. Valentina corria. Corria de uma bondade que não entendia. Corria do próprio reflexo no espelho da casa. Corria da lembrança da risada dos nobres e da calma nos olhos de Tomás. Foi então que o mundo escureceu. Um galho solto sob seus pés, um escorregão, um som seco e a queda. O corpo rolou pela encosta molhada. A lama grudou no vestido. O impacto contra o chão tirou-lhe o fôlego. A cabeça bateu numa pedra com um som surdo. O mundo girou. O céu pareceu virar de cabeça para baixo. E então o vazio. Quando os olhos se abriram novamente, o mundo estava embaçado. Cheiro de terra molhada, sangue seco e lenha. A testa latejava, os braços doíam, mas havia calor em sua pele. Alguém a carregava. Tomás. Ele a segurava com firmeza, o rosto sério, a respiração ofegante. Estava coberto de suor, lama e alívio. Chegaram à casa. Ele a deitou com cuidado na cama. Passou um pano úmido sobre sua testa. A água estava morna, o gesto gentil. A alma de Valentina tremia mais que seu corpo. "Por quê?" murmurou ela com voz fraca como folha ao vento. Tomás a olhou, os olhos profundos, cansados, mas cheios. "Porque você me foi entregue", respondeu em voz baixa. "E eu não rejeito o que a vida traz com respeito." Ela virou o rosto, as lágrimas escorrendo em silêncio. Ele saiu. Voltou minutos depois com um novo pano, uma tigela com raízes amassadas e mel morno. Alimentou-a em silêncio, cuidadosamente, como se cuidasse de algo precioso. Nos dias seguintes, Valentina ficou fraca. Veio a febre, os calafrios, mas Tomás sempre estava ali. Trocava as compressas, preparava sopas, sussurrava palavras que ela não entendia numa língua antiga, ancestral. E cada gesto derrubava mais um muro. As crianças da aldeia deixavam flores na janela. Um ancião trouxe um cobertor novo. Uma mulher anônima, um vidro de doce de abóbora. Valentina, mesmo em repouso, começou a ver, a perceber. O mundo lá fora era duro, sim, mas também era feito de gente que cuidava. Uma manhã, ao despertar, encontrou sobre a mesa ao lado da cama uma escultura entalhada em madeira. Era uma mulher com os olhos fechados e as mãos sobre o peito. E embaixo dela, escrito em caligrafia rústica, corpo grande, alma imensa. Valentina chorou. Chorou porque nunca alguém lhe havia falado assim. Chorou porque o que a curava não era a sopa nem o descanso, era o cuidado. E talvez fosse o início do amor. O tempo na casa de madeira passava devagar, como se o relógio tivesse se rendido ao ritmo do vento, ao cheiro da lenha queimando e ao canto dos pássaros que vinham cantar pelas manhãs. Valentina despertava com o sol tocando sua pele. O calor suave entrava pela janela estreita, aquecendo suas bochechas antes mesmo de abrir os olhos. Havia algo novo naquele despertar. Não havia gritos, nem ordens, nem pressa. Apenas o aroma do café de milho torrado vindo da cozinha e o som do fogo sendo reavivado. Tomás já estava de pé, sempre estava. Não fazia barulho, não falava alto, mas sua presença enchia a casa. Era como uma árvore firme, silenciosa, viva. Cozinhava com atenção, consertava suas próprias roupas, organizava as ervas em pequenos ramos que pendurava ao lado das janelas. E quando se cruzava com Valentina no corredor, apenas dizia: "Dormiu bem?" Ela só balançava a cabeça. Ainda não sabia como responder a tanta calma. Na primeira semana, Valentina se limitava a observar. Seu mundo sempre havia sido feito de veludos, salões frios e criados que baixavam o olhar. Agora via a beleza no chão de terra batida, no assobio da chaleira, no gesto delicado com que Tomás lavava as mãos antes de tocar os feijões. A simplicidade não era feia, era limpa, verdadeira.
Com o passar dos dias, Valentina começou a se levantar mais cedo. Dobrou seus próprios lençóis, varreu o terraço, tentou aprender a amarrar os ramos de ervas sem muito sucesso no início. Tomás a observava de longe. Nunca corrigia, apenas sorria de lado. "Você tem jeito nas mãos", disse ele certo dia. Ela parou surpresa. Ninguém jamais havia elogiado suas mãos. Sempre diziam que eram grossas, grandes demais. Mas ali, naquela frase simples, havia reconhecimento. Uma tarde, Valentina se sentou no banco do terraço e passou horas observando como o céu mudava de cor. Era um espetáculo silencioso. O azul se transformava em dourado, depois lilás, e finalmente um manto escuro salpicado de estrelas. As crianças do povoado brincavam com arcos de madeira à distância. Uma delas, uma menina de tranças curtas, se aproximou. "Você é a mulher do homem forte?" perguntou inocente. Valentina riu. "Não sou mulher de ninguém. Mas ele olha para você como se fosse." Valentina ficou em silêncio. Aquilo ecoou dentro dela como um sino antigo. No dia seguinte, algo mudou. Tomás estava na horta plantando raízes quando Valentina se aproximou com uma cesta. Dentro, roupas remendadas. Havia passado a tarde costurando sozinha pela primeira vez em anos. "Fiz isso", disse mostrando. Tomás segurou a camisa costurada. Observou as costuras tortas, mas firmes. "Você fez com o coração", disse. Ela baixou o olhar emocionada. Naquela noite, Tomás assou mandioca nas brasas. Valentina preparou chá de limão com casca de canela. Sentaram-se um ao lado do outro. Não se tocaram, mas respiravam no mesmo ritmo. O silêncio já não era incômodo, era companhia. Mais tarde, Valentina encontrou sobre seu travesseiro uma pequena flor seca amarrada com fio vermelho e, ao lado, um papel dobrado com caligrafia rústica. Às vezes, a beleza não precisa de aplausos, só de espaço para crescer. Valentina apertou esse bilhete contra o peito, sentiu as lágrimas quentes escaparem. Pela primeira vez, não chorava de dor. Chorava por ser vista, não como a filha gorda de um conde, não como moeda de troca, mas como mulher. Mulher inteira. Desde aquele dia, Valentina começou a plantar ao lado de Tomás, a colher raízes, a lavar roupas no rio, a rir com as crianças. Aprendeu a fazer sabão de cinzas, a ler o céu para prever a chuva, a reconhecer o aroma das ervas. E pouco a pouco aprendeu a se reconhecer, não como uma vergonha, mas como uma mulher que tinha um lugar no mundo, mesmo que antes o mundo lhe dissesse que não. A casa de madeira, tão pequena por fora, se transformou num lar dentro dela. E a simplicidade se tornou sua maior riqueza. Era o final da tarde, quando o céu se tingiu de um dourado profundo, como se o sol, antes de se despedir, quisesse contar um segredo. Valentina recolhia a roupa do varal, dobrando cada peça com cuidado. O perfume do sabão de ervas se misturava com o cheiro da terra úmida e a brisa morna que vinha dos campos. Tomás estava longe, ajudando um ancião a consertar uma cerca caída. Ela estava sozinha, mas não sentia solidão. A casa, pela primeira vez, parecia cantar com sua presença. Ao guardar os tecidos no pequeno baú de madeira encostado na parede do quarto, notou algo diferente. Uma fresta. A parte traseira do baú não estava alinhada com a parede. Curiosa, empurrou-o com esforço. O móvel rangeu, revelando atrás dele uma pequena caixa de couro escuro, empoeirada, amarrada com um cordão vermelho. Valentina hesitou. O coração batia acelerado, como se soubesse que aquele objeto não era apenas um esquecimento, era um fragmento de algo maior, algo que ela ainda não compreendia. Sentou-se sobre a esteira trançada, colocou a caixa no colo e desamarrou o cordão com mãos trêmulas. Dentro havia um retrato, uma aquarela antiga em tons pastel. O rosto de uma jovem sorridente de cabelo escuro e olhos amendoados. A pose era serena,
os lábios delicados. Usava um colar com uma pedra vermelha, igual ao que Valentina havia visto anos atrás no pescoço de uma parenta. Virou o retrato. No verso, uma caligrafia suave, quase apagada. Para meu amor, sua esperança. O mundo parou. Esperança de Vila Real, prima de Valentina, filha da irmã de sua mãe. Uma mulher que desapareceu misteriosamente anos atrás, após um escândalo silenciado pelos corredores da corte. Valentina apertou o retrato contra o peito. As peças começavam a se encaixar dolorosamente. A forma como Tomás a olhara no início, com surpresa, com lembrança. O cuidado silencioso, o respeito quase sagrado. Ele não a via apenas como uma desconhecida. Ela carregava traços de alguém que ele amou. Amou de verdade. Naquela noite, Valentina esperou. Sentou-se diante da fogueira, o retrato ao seu lado. Quando Tomás voltou cansado, com a camisa manchada de poeira, ela não disse nada de imediato. Apenas estendeu a imagem. Ele parou. O corpo se enrijeceu. Os olhos demoraram para piscar. A mão hesitou antes de pegar o papel. "De onde tirou isso?" perguntou com voz rouca. "De trás do baú. Não estava escondido de mim. Estava escondido do mundo." Tomás se sentou. O fogo entre eles dançava, lançando sombras sobre seus rostos. "Ela me amou e eu a ela", disse finalmente. "Ela me escolheu quando ninguém se atrevia. Eu era livre naquela época. Trabalhava como mensageiro do rei. Mas o pai dela, seu tio, descobriu." Valentina escutava em silêncio. Cada palavra era uma lâmina e um carinho ao mesmo tempo. "Ele mandou me prenderem, me venderam como escravo antes do sol nascer. Disseram que ela foi enviada para o exterior, que morreu de febre, mas eu nunca soube a verdade." Os olhos de Tomás agora brilhavam, mas não de raiva, de dor. "E agora você, filha do mesmo sangue, com os mesmos olhos, a mesma força. Quando chegou, pensei que era algum tipo de castigo ou ironia do destino. Mas depois entendi que era um novo começo." Valentina mal conseguia respirar. "Por que nunca me contou? Porque não queria que pensasse que te via como uma sombra do passado. Você é você, mas é impossível não amar também o que me lembra do que me foi arrancado." As palavras eram firmes. Não havia manipulação nem súplica, apenas verdade. Valentina se levantou devagar, aproximou-se dele, olhou-o profundamente nos olhos. "Então me cuida com a memória de quem já amou?" Ele assentiu. "E com o desejo de amar novamente, se você permitir." Ela não respondeu. Apenas se sentou ao seu lado, apoiou a cabeça em seu ombro. E ali, entre memórias, feridas e um calor que começava a crescer de dentro, ela entendeu. Nem todas as mulheres são amadas primeiro por sua beleza. Algumas são amadas por sua história. E Valentina, pela primeira vez, sentiu que sua história apenas começava. Naquela noite, o céu parecia sem estrelas, como se até o firmamento tivesse se calado para escutar o que o coração de Valentina ainda não conseguia dizer. Ela caminhava de um lado para outro na pequena sala da casa, com os pés descalços tocando o chão frio e áspero. O retrato de Esperança continuava sobre a mesa, iluminado apenas pela luz trêmula da vela. A chama vacilava, como se sentisse a mesma dúvida que ardia dentro dela. Valentina não conseguia dormir nem entender. Tomás a amava. Disso ela já sabia. Mas o que a doía era saber que ele já havia amado antes e que esse amor tinha seu mesmo sangue. Era impossível não se sentir substituta, repetição, eco. Sentia-se dividida. Uma parte dela queria correr, desaparecer, gritar. A outra queria ficar, sentir, tocar. Foi então que ele apareceu na soleira da porta, ainda com a camisa aberta do trabalho no campo, a pele suada, os olhos atentos. "Posso entrar?" perguntou. Ela não respondeu, mas também não disse que não.
Tomás entrou devagar, sentou-se no banco de madeira do outro lado da sala. Não tentou se aproximar, não levantou a voz, apenas respirou fundo. O silêncio entre eles era denso, mas não vazio. Era o tipo de silêncio que grita tudo aquilo que a boca não consegue dizer. Valentina finalmente falou. Você me vê ou vê o que perdeu? Tomás baixou o olhar, depois levantou o rosto com firmeza. Vi o que perdi quando você chegou, mas depois comecei a ver o que poderia ganhar se tivesse coragem de sentir outra vez. Ela franziu a testa. E teve? Ele respondeu sem hesitar. Ainda não, porque não posso sentir o que você não me permite oferecer. As palavras foram ditas com calma, sem cobrança, mas com a verdade cravada nelas. Valentina se aproximou um pouco, sentou-se no chão perto do fogo. Ficaram ali os dois em silêncio. A chama crepitava, lançando sombras dançantes sobre as paredes da casa. Então ela perguntou em voz baixa. Por que nunca tentou me tocar? Nem quando estava com febre, nem quando dormi perto de você no terraço. Por quê? Tomás inclinou o corpo para a frente. Suas mãos firmes se entrelaçaram sobre os joelhos. Porque o amor, Dona Valentina, não é fome. É tempo, é espaço, é escuta. Ela o olhou como se ouvisse uma língua esquecida. Mas eu sou sua. Fui entregue a você como posse. Tomás fechou os olhos, como quem sente um peso no peito. Você não é posse, é pessoa. E eu não toco o que não se entrega. Valentina sentiu a garganta apertar. Porque nesse instante entendeu. Tomás era livre por dentro, mesmo escravizado, mesmo marcado. Ele amava por escolha, com limite, com dignidade. Ela, que sempre foi vista como objeto, como castigo, como excesso, agora era vista como mulher. Inteira, completa, respeitada. Seus olhos se encheram. E se eu me entregar? Sussurrou. Tomás se aproximou, mas parou a poucos centímetros. Só se for por escolha. Não por pena, não por gratidão, nem pelo passado, mas pelo agora. Ela estendeu a mão trêmula e tocou seu rosto. A pele quente, a barba áspera, o cheiro de terra, madeira e de um homem que vive com honra. Tenho medo, disse ela com a voz quebrada. Ele sorriu levemente. Eu também. E foi então que juntaram suas testas, sem beijo, sem pressa, apenas pele com pele, respiração com respiração. E nesse instante, tudo o que era dúvida se transformou em semente. Ainda não eram amantes nem promessa, mas eram possibilidade. E para Valentina, que passou a vida sendo negada até por si mesma, essa era a maior forma de amor que jamais havia conhecido. Amanhã nasceu com um silêncio diferente. Não era o silêncio do vazio, mas o da esperança. Um silêncio grávido, prestes a ser preenchido por algo sagrado. Valentina despertou com o coração acelerado. A brisa que entrava pela janela trazia o perfume das flores do campo e o som distante dos sinos da pequena capela do povoado vizinho. Era o dia. O dia de descobrir a verdade sobre esperança. A revelação havia chegado através de uma velha criada que a procurou de forma tímida 2 dias depois do encontro emocional com Tomás. Com os olhos cheios de culpa, confessou. A menina não morreu. Foi entregue a um convento, um refúgio secreto para filhas bastardas da corte. Fica além das montanhas, perto do antigo moinho. Valentina apertou a mão da mulher sem raiva. Havia apenas urgência e promessa. Agora, montada num cavalo pequeno ao lado de Tomás, seguia por trilhas estreitas, cruzando riachos e bosques adormecidos. O caminho era sinuoso, mas seu propósito era claro. O convento era modesto, muros baixos de pedra, uma pequena horta e uma capela simples de madeira lavada pelo tempo. Meninas corriam no pátio de terra batida, vestidas com roupas lisas, sem cor, mas com olhos cheios de vida.
Uma mulher de véu branco, a madre Josefina, os recebeu com um olhar direto. A menina Soledad sempre soube que havia algo diferente nela. Sabia que não nasceu aqui, que não pertencia ao silêncio. Disse, guiando-os por um corredor com cheiro de pão recém-assado e flores secas. Valentina parou diante de uma porta de madeira. O coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes. A porta se abriu devagar. Ali, sentada sobre uma esteira, uma menina de cabelo castanho, longo e solto, lia um livro antigo. Os olhos eram os de esperança, mas o nariz, o queixo, tudo em seu rosto gritava algo que Valentina já reconhecia no espelho. Era sangue, era raiz. Soledad, chamou com voz trêmula. A menina levantou o olhar. Sim? Valentina se ajoelhou, os olhos cheios de lágrimas. Ainda não me conhece, mas eu te conheço desde antes de você nascer. Tomás entrou pouco depois. Seu olhar se transformou ao ver a menina. Uma mistura de espanto, ternura e reverência, como quem reencontra um pedaço perdido da alma. A madre observava em silêncio. Você é minha mãe? Perguntou Soledad baixinho. Valentina sorriu, as mãos apertadas contra o peito. Não, Flor. Sou sua prima, mas talvez também possa ser sua mãe, se você quiser. Soledad olhou para Tomás. Ele se virou para Valentina. Ela se voltou para ele. Tomás deu um passo à frente. Ajoelhou-se. Com os olhos brilhosos, tomou uma das pequenas mãos da menina. Eu sou o homem que amou sua mãe com toda a alma e que foi impedido de te conhecer. Soledad olhou para os dois. Depois de alguns segundos de silêncio, esboçou um sorriso tímido, quase como uma flor nascendo. Então posso ter uma família agora? Valentina chorava sem tentar esconder. Você nunca deixou de ter. De volta para casa, Soledad montava um cavalo pequeno guiado por Valentina. Tomás seguia ao lado caminhando. O sol os envolvia com luz dourada e o caminho parecia menos áspero. Na casa de madeira, Soledad observava tudo com olhos curiosos. Tocava o banco, as flores secas, os livros de Tomás, os tecidos de Valentina. Aqui é casa? Perguntou. Sim, mas agora mais que nunca, respondeu Valentina, acariciando seu cabelo. Naquela noite, os três jantaram juntos. Raízes cozidas, pão de milho e chá doce. Soledad ria de coisas simples, contava histórias que havia lido nos livros do convento. Tomás sorria em silêncio, os olhos fixos nela, como quem tenta gravar cada gesto. Antes de dormir, Valentina contou à menina a história de sua mãe, Esperança, sem rancor, apenas com amor. Soledad adormeceu com a cabeça no colo de Valentina, e Tomás, sentado ao lado, passou a mão pelo cabelo de ambas com a delicadeza de um homem que sabia que agora tudo fazia sentido. Naquela noite, Valentina olhou para o céu pela janela e pensou: o amor não é apenas reencontro, é reconstrução. E pela primeira vez se sentiu completa. Mas 3 dias depois, enquanto Soledad brincava com bonecas de palha que Tomás havia feito, uma carruagem negra apareceu no horizonte. O som das rodas sobre a terra seca ecoava como tambores de guerra. Valentina reconheceu imediatamente o brasão dourado na lateral. A família Mendoza. Seu estômago se contraiu. Tomás saiu da horta com as mãos sujas de terra, o rosto tenso. Soledad parou de brincar, sentindo a mudança no ar. Da carruagem desceram 3 homens. O conde Ricardo, pai de Valentina, vestido de preto como sempre. Ao seu lado, Dom Gaspar, seu irmão mais velho, o pai de Esperança. E um terceiro homem que Valentina não reconhecia, alto, magro, com roupas finas e olhar calculista. Valentina, disse o conde com voz fria. Chegaram ao nosso conhecimento certas irregularidades. Ela se posicionou entre os homens e Soledad, que correu para se esconder atrás dela. Que irregularidades? Perguntou com voz firme. Dom Gaspar deu um passo à frente.
A criança bastarda, você a retirou do convento sem autorização. Isso é roubo. Roubo é o que vocês fizeram com ela, respondeu Valentina. Separaram uma filha de seu pai, mentiram sobre sua morte. O terceiro homem falou pela primeira vez. Eu sou Dom Rodrigo, conselheiro real. Vim para resolver esta situação de forma civilizada. Tomás se aproximou devagar. Seus olhos estavam alertas, mas as mãos permaneciam visíveis, sem ameaça. A menina fica, disse ele com voz baixa, mas firme. O conde Ricardo riu com desprezo. Um escravo dando ordens? Você esqueceu seu lugar. Meu lugar, disse Tomás, dando mais um passo, é ao lado de quem eu escolho proteger. A tensão no ar era palpável. Soledad agarrou-se à saia de Valentina, tremendo. Dom Rodrigo abriu um pergaminho. Temos aqui uma ordem real. A criança deve retornar ao convento. Você, escravo, será transferido para as minas de prata no norte. E você, Valentina, voltará para casa. Não, disse Valentina com voz que cortou o ar como lâmina. Não voltarei. E eles não vão. O conde Ricardo avançou com raiva. Você não tem escolha. Você é minha filha. Fui sua filha, corrigiu Valentina. Agora sou mulher de minha própria escolha. Foi então que Soledad saiu de trás de Valentina. A menina, pequena, mas corajosa, olhou diretamente para Dom Gaspar. Você é meu avô? Perguntou com voz clara. Dom Gaspar hesitou. Por um momento, seu rosto endurecido mostrou uma rachadura. Sim, admitiu. Minha mãe falou de você antes de morrer, disse Soledad com uma firmeza que surpreendeu a todos. Ela disse que você tinha medo do amor. O silêncio foi ensurdecedor. Ela não morreu de febre, continuou a menina. Ela morreu de tristeza, porque você tirou dela o homem que amava. Dom Gaspar empalideceu. Suas mãos tremeram. Tomás se ajoelhou ao lado de Soledad. Conte a eles, pequena. Conte o que sua mãe te disse. Soledad respirou fundo. Mamãe me disse que o amor verdadeiro é mais forte que títulos, que um homem que ama de verdade vale mais que 1000 nobres que só sabem odiar. As palavras da criança caíram como pedras num lago silencioso. Dom Rodrigo tentou retomar o controle. Isso são fantasias de criança. Temos ordens a cumprir. Mas algo havia mudado. Dom Gaspar olhava para Soledad como se visse esperança pela primeira vez. O conde Ricardo parecia menor, menos imponente. Foi então que Valentina tomou a decisão que mudaria tudo. Se vocês querem levar alguém, disse ela caminhando para o centro do grupo, levem a mim, mas deixem Tomás e Soledad em paz. Não, disse Tomás se levantando. Se alguém vai, vamos todos. E para onde vocês iriam? Zombou o conde Ricardo. Um escravo fugitivo e 2 mulheres? Vocês não durariam uma semana. Valentina olhou para Tomás, depois para Soledad. Em seus olhos havia uma determinação que nunca havia existido antes. Então que seja uma semana de liberdade, disse ela. Melhor que uma vida inteira de prisão. Dom Rodrigo franziu o senho. Vocês estão falando de fuga. Isso é crime contra a coroa. Crime, disse Tomás, dando um passo à frente. Foi separar uma família. Crime foi vender um homem livre como escravo. Crime foi mentir sobre a morte de uma mãe. O confronto estava chegando ao ponto crítico. Os homens da escolta começaram a se mover, mãos indo para as espadas. Foi então que Soledad fez algo inesperado. A menina caminhou até Dom Gaspar e estendeu-lhe uma pequena flor seca. Isso era de mamãe, disse ela. Ela guardava no livro de orações. Disse que quando você fosse pronto para amar de novo, eu deveria te dar. Dom Gaspar olhou para a flor. Suas mãos tremeram ao pegá-la. E pela primeira vez em anos, uma lágrima escorreu por seu rosto endurecido. Esperança, sussurrou ele. Ela te perdoou, disse Soledad. Agora você pode me deixar ser feliz?
O momento de silêncio que seguiu foi eterno. O vento sussurrava entre as árvores e o sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado. Dom Gaspar olhou para Tomás, depois para Valentina, finalmente para Soledad. Dom Rodrigo, disse ele com voz quebrada, creio que houve um engano em nossos papéis. O conselheiro real franziu o senho. Como assim? A criança, disse Dom Gaspar rasgando o pergaminho ao meio, fica onde está feliz. O conde Ricardo explodiu. Você enlouqueceu! Não pode fazer isso! Posso e faço, respondeu Dom Gaspar com firmeza renovada. Sou o avô dela e já errei uma vez. Dom Rodrigo tentou protestar, mas Dom Gaspar o interrompeu. A não ser que você queira explicar ao rei por que separamos uma família quando a própria família perdoa. Valentina mal conseguia acreditar. Tomás segurou sua mão. Soledad sorria como se soubesse que aquele momento chegaria. O conde Ricardo subiu na carruagem com raiva. Você vai pagar por essa traição, irmão. Já paguei, respondeu Dom Gaspar, durante anos demais. Antes de partir, Dom Gaspar se aproximou de Soledad uma última vez. Posso visitá-la às vezes? Perguntou com humildade. Se vier com amor, respondeu a menina, será sempre bem-vindo. E assim, enquanto a carruagem se afastava, levando embora o passado, uma nova família se formava no presente. Não pelo sangue ou lei, mas pela escolha. A escolha de amar, apesar de tudo. Naquela noite, os três se sentaram sob as estrelas. Soledad adormeceu entre Valentina e Tomás, e eles souberam que haviam vencido a batalha mais importante de suas vidas, a batalha pelo direito de amar. 3 semanas haviam se passado desde a partida de Dom Gaspar, e a vida na Casa de Madeira havia encontrado um ritmo novo. Soledad aprendia a plantar ao lado de Tomás, enquanto Valentina ensinava-lhe a costurar e a ler nas horas mais quentes do dia. Era uma vida simples, mas completa, mas a paz não duraria muito. Uma manhã, enquanto Valentina preparava a massa do pão, ouviu o som de cavalos se aproximando. Muitos cavalos. Olhou pela janela e seu sangue gelou. Uma comitiva real se aproximava, com estandartes tremulando ao vento e armaduras brilhando sob o sol. Na frente, montado num cavalo negro, vinha o próprio conde Ricardo. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Ao seu lado, cavalgava Dom Fernando de Castilha, primo do rei, conhecido por sua crueldade e sede de poder. E atrás deles, uma escolta de 20 soldados armados. Tomás, chamou Valentina com urgência. Ele apareceu correndo da horta, Soledad agarrada à sua mão. Ao ver a comitiva, seu rosto se endureceu. Leve Soledad para dentro, disse ele com voz baixa, e fique com ela. Não, respondeu Valentina com firmeza. Enfrentamos isso juntos. A comitiva parou diante da casa. O conde Ricardo desceu do cavalo com arrogância, seguido por Dom Fernando, um homem alto e magro, com barba negra pontuda e olhos frios como gelo. Valentina, disse o conde com voz que cortava o ar, sua pequena rebelião chegou ao fim. Dom Fernando deu um passo à frente. De Castilha, enviado direto do rei. Vocês estão todos presos por desacato à autoridade real, sequestro de uma menor e incitação à rebelião. Valentina sentiu Soledad tremer ao seu lado, mas manteve a voz firme. Que rebelião! Estamos apenas vivendo em paz. Paz? Riu Dom Fernando com desdém. Um escravo fugitivo, uma nobre desonrada e uma bastarda roubada do convento? Isso é crime, não paz. Tomás deu um passo à frente. Eu não fugi. Fui entregue como recompensa e cumpri minha parte. Sua parte, disse o conde Ricardo, era servir em silêncio, não formar uma família fingida. As palavras caíram como chicotadas. Soledad saiu de trás de Valentina com os olhos brilhando de raiva. Não é fingida, gritou a menina. Eles me amam de verdade. Dom Fernando olhou para ela com desprezo.
Cale-se, criança. Você volta para o convento hoje mesmo. Não, disse Tomás com voz que ecoou como trovão. Ela fica. O ar ficou tenso. Os soldados puseram as mãos nas espadas. Dom Fernando sorriu com crueldade. Um escravo ousando me desafiar? Isso vai ser interessante. Foi então que Valentina tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Caminhou para o centro do grupo e olhou diretamente nos olhos de Dom Fernando. Se vocês querem alguém para punir, disse ela com voz clara e forte, punam a mim. Eu fui quem decidiu ficar. Eu fui quem trouxe Soledad do convento. Eu fui quem escolheu esta vida. O conde Ricardo explodiu. Você não tem direito de escolher nada. Você é minha filha. Fui sua filha, corrigiu Valentina, até o dia em que você me vendeu como gado. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Até os soldados pareciam desconfortáveis. Dom Fernando quebrou o silêncio. Muito bem, se você quer assumir a responsabilidade, assumirá também as consequências. Você será julgada por traição à família e à coroa. E qual seria a minha pena? Perguntou Valentina sem demonstrar medo. Morte, disse Dom Fernando com frieza. Enforcamento público como exemplo para outras mulheres que pensem em desafiar a ordem. Soledad gritou e correu para abraçar Valentina. Tomás cerrou os punhos, mas sabia que um movimento em falso resultaria em tragédia para todos. Mas, continuou Dom Fernando com um sorriso cruel, o rei é misericordioso. Há uma alternativa. Valentina esperou. Você volta para casa, casa-se com quem seu pai escolher e esquece esta fantasia. O escravo será enviado para as minas, onde morrerá em poucos anos, e a criança voltará para o convento, onde ficará até morrer de velhice. Essa é sua misericórdia? Perguntou Valentina com ironia. É mais do que vocês merecem, respondeu Dom Fernando. Foi então que aconteceu algo inesperado. Do meio dos soldados, um homem mais velho se destacou. Era o capitão da guarda, um veterano de muitas batalhas, com cicatrizes no rosto e olhos que haviam visto muito sofrimento. Meu senhor, disse ele com voz respeitosa, mas firme, posso falar? Dom Fernando franziu o senho. O que é, capitão Miguel? Conheci o pai desta criança, disse o capitão olhando para Soledad. Lutei ao lado de Tomás em 3 batalhas. Ele salvou minha vida 2 vezes. O ar ficou ainda mais tenso. E? Perguntou Dom Fernando com impaciência. Um homem que salvou vidas não merece ver sua família destruída, disse o capitão, especialmente quando não cometeu crime algum. Dom Fernando ficou vermelho de raiva. Você está questionando minha autoridade, capitão? Estou questionando se esta é verdadeiramente a vontade do rei, respondeu o capitão sem recuar, ou apenas a sua. O confronto entre os 2 homens criou uma rachadura na autoridade de Dom Fernando. Alguns soldados começaram a murmurar entre si. Valentina percebeu que aquele era o momento. Deu um passo à frente e falou alto, para que todos ouvissem. Capitão Miguel tem razão. Tomás serviu ao reino com honra, salvou vidas nobres em batalha, e sua recompensa foi ser separado da mulher que amava, ter sua filha roubada e viver como escravo. Ela se virou para os soldados. Vocês que lutam por suas famílias acham justo um homem ser punido por defender a sua? Os murmúrios ficaram mais altos. Alguns soldados baixaram as armas. Dom Fernando percebeu que estava perdendo o controle. Silêncio! Gritou. Eu represento o rei. Então prove, disse uma voz forte vinda da estrada. Todos se viraram. Um cavaleiro solitário se aproximava usando as cores reais. Quando chegou mais perto, Dom Fernando empalideceu. Era Dom Alfonso, irmão mais novo do rei, conhecido por sua justiça e sabedoria. Meu primo Fernando, disse Dom Alfonso descendo do cavalo, que conveniente encontrá-lo aqui. Dom Fernando gaguejou. Eu estava cumprindo ordens reais. Ordens que eu desconheço, disse Dom Alfonso com frieza.
pois fui eu quem redigiu a recompensa original para este homem. Ele apontou para Tomás. Você salvou a vida do Marquês de Sevilha, não foi? Tomás assentiu. Sim, meu senhor. E sua recompensa foi uma companheira, não uma escrava, continuou Dom Alfonso. Uma companheira livre para escolher ficar ou partir. Dom Fernando tentou protestar. Mas ela é uma nobre, não pode. Ela pode escolher sua própria vida, interrompeu Dom Alfonso, especialmente depois de ser tratada como propriedade por sua própria família. Ele se virou para Valentina. Senhora, você foi entregue contra sua vontade? Sim, meu senhor, respondeu Valentina. E agora escolhe ficar por sua própria vontade? Sim, Dom Alfonso assentiu. Então não há crime aqui. Apenas uma família se formando através do amor, não da força. O conde Ricardo não conseguiu mais se conter. Ela é minha filha. Tenho direitos sobre ela. Tinha, corrigiu Dom Alfonso, até o momento em que a entregou como objeto. Naquele instante, você perdeu todos os direitos de pai. Ele se virou para Dom Fernando. E você, primo, excedeu sua autoridade. O rei ficará sabendo desta tentativa de abuso de poder. Dom Fernando recuou, sabendo que sua posição estava em perigo. Dom Alfonso olhou para Soledad, que observava tudo com olhos arregalados. E você, pequena, disse ele com voz gentil, onde prefere ficar? Com minha família, respondeu Soledad sem hesitar, agarrando as mãos de Valentina e Tomás. Então assim seja, declarou Dom Alfonso. Por autoridade real, eu declaro esta família livre e protegida pela coroa. A vitória foi completa. Dom Fernando e o conde Ricardo partiram em derrota, levando consigo apenas sua raiva e humilhação. Dom Alfonso permaneceu para um último conselho. Vivam bem, disse ele, mas vivam discretamente. Ainda há muitos que não entendem que o amor verdadeiro não conhece fronteiras de classe ou cor. Naquela noite, os três se abraçaram sob as estrelas. Haviam enfrentado a maior tempestade de suas vidas e emergido mais fortes. Agora somos verdadeiramente livres, disse Valentina. Agora somos verdadeiramente família, disse Tomás. Agora podemos começar nossa própria história, disse Soledad. E sob o céu estrelado, uma nova vida começou. Uma vida construída não sobre títulos ou riquezas, mas sobre a única coisa que realmente importa, o amor verdadeiro. A porta de madeira havia sido pintada de azul claro. No pátio, flores brotavam ao redor de vasos feitos com cabaças cortadas. O aroma do sabão de ervas, preparado em grandes panelas de ferro, se espalhava pelo ar. Crianças corriam rindo entre as plantações de milho. Mulheres cantavam canções antigas enquanto costuravam ao sol. A antiga casa de Tomás agora era chamada por todos de Refúgio do Vale, e quem a mantinha viva era Valentina. Caminhava com um vestido de linho cru, o cabelo preso com um lenço bordado por Soledad e os pés descalços, marcando a terra como raízes que se firmam. Seus olhos já não buscavam aprovação, agora buscavam um propósito. Depois da vitória contra Dom Fernando e a proteção real conquistada, Valentina decidiu transformar a casa em algo maior que um lar. Decidiu convertê-la em acolhimento, em novo começo. Mulheres jovens que haviam sido expulsas da corte por engravidar sem permissão. Meninas órfãs das guerras de fronteira, filhas esquecidas, viúvas sem destino. A elas, Valentina oferecia refúgio, ensino, respeito. Cada uma tinha sua função. Umas colhiam ervas, outras aprendiam a costurar, fiar, ler e escrever. A horta crescia a cada semana. O forno de barro, construído por Tomás com a ajuda das mais experientes, exalava o aroma de pão fresco todas as manhãs. Valentina ensinava com doçura e firmeza, com a voz tranquila de quem havia aprendido que o amor precisa de raízes profundas para florescer. Ela costurava mais que tecidos, costurava histórias partidas. Uma tarde,
Uma jovem chamada Esperança, magra, com olhos que carregavam mais dor que anos, se aproximou com timidez. Dona Valentina, aqui eu também posso ser alguém? Valentina tomou suas mãos com ternura. Suas mãos eram firmes, largas, e agora carregavam autoridade sem violência. Você já é alguém, só precisa lembrar disso. Esperança chorou porque ninguém jamais lhe havia dito aquilo. Tomás observava tudo de perto, não como líder, nem como salvador, mas como base. Fazia o que ninguém via, consertava telhados, plantava árvores, fabricava brinquedos de madeira para a Soledad e as crianças pequenas. E todas as noites se sentava com Valentina no terraço, em silêncio. Um silêncio que agora significava plenitude. Soledad crescia como a terra que a rodeava, fértil, colorida, forte. Estudava com os livros que Valentina trouxe do convento. Cantava enquanto lavava os panos. Aprendia palavras em 3 idiomas diferentes. Chamava Tomás de Abuelo del Corazón e chamava Valentina de Mamá. Os vizinhos que antes torciam o nariz, agora paravam no caminho para cumprimentar. Alguns pediam conselhos, outros doavam sementes, barro, pão, e todos diziam: a senhora fez aqui o que os nobres nunca fizeram por nós. Valentina sorria sem vaidade, porque agora sabia. Sua nobreza não estava no sangue, mas no que brotava de suas mãos. No centro da casa, mandou erguer um mural de madeira. Ali penduravam retratos desenhados à mão de cada mulher que passou pelo refúgio. Acima deles, entalhado por Tomás, estava escrito: onde não houve lugar, criamos chão. À noite, sob a luz suave das lamparinas, Valentina se sentava com Soledad para contar histórias. Não contos de fadas, mas histórias reais de dor, de superação, de coragem. E a menina escutava com os olhos brilhantes, perguntando: mamá, por que as pessoas más têm tanto medo das boas? Valentina acariciava seu cabelo e respondia: porque as boas mostram tudo o que eles negaram a si mesmos. Era uma manhã de domingo, quando tudo mudou novamente. Valentina estava ensinando um grupo de jovens mães a preparar remédios com ervas quando ouviu gritos vindos da estrada principal. Correu até a entrada do refúgio e viu uma cena que fez seu coração acelerar. Uma carroça velha se aproximava, puxada por 2 cavalos cansados. Na boleia, um homem idoso conduzia com dificuldade. Mas não era isso que chamava a atenção. Era o que vinha atrás da carroça. 5 mulheres caminhavam a pé, algumas carregando bebês, outras sustentando anciãs. Todas com roupas rasgadas, rostos sujos de poeira e olhos cheios de medo e cansaço. A carroça parou em frente ao refúgio. O homem idoso desceu com dificuldade e se aproximou de Valentina. Senhora, disse ele com voz rouca, me disseram que aqui acolhem mulheres em necessidade. Sim, respondeu Valentina, sempre. Estas mulheres, continuou o homem apontando para o grupo, fugiram de um casamento forçado. A mais nova tem apenas 14 anos, o noivo tem 60. Valentina sentiu a raiva ferver em suas veias, mas manteve a voz calma. Elas estão seguras agora. Uma das mulheres, claramente a líder do grupo, se aproximou. Era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e olhar determinado. Eu sou Carmen, disse ela. Estas são minhas filhas e netas. Fugimos durante a noite, mas eles vão nos procurar. Quem? Perguntou Tomás, que havia se aproximado ao ouvir a conversa. Dom Esteban Vasconcelos, respondeu Carmen com voz carregada de ódio. Um senhor de terras que coleciona esposas jovens. Já enterrou 4. Valentina e Tomás trocaram olhares. Conheciam a reputação do homem. Cruel, poderoso e protegido pela corte. Ele tem soldados, continuou Carmen. Vai vir atrás de nós. Soledad apareceu correndo, atraída pela movimentação.
Quando viu as crianças cansadas e sujas, imediatamente correu para buscar água e pão. Vocês ficam, disse Valentina com firmeza. Ninguém será entregue contra sua vontade. Não enquanto eu Naquela viver. noite, O refúgio se transformou numa fortaleza. Tomás organizou turnos de vigia. As mulheres mais experientes ensinaram as recém-chegadas onde se esconder em caso de perigo. Valentina distribuiu facas de cozinha para quem soubesse usar. Não vai dar certo, disse Carmen com desespero. Ele tem poder demais, vai nos destruir a todos. Talvez, admitiu Valentina. Mas se vamos cair, cairemos lutando. E se sobrevivermos, outras mulheres saberão que é possível resistir. 3 dias depois, como Carmen havia previsto, Dom Esteban chegou com uma escolta de 15 homens armados. Era um homem gordo, com barba grisalha e olhos pequenos e cruéis. Vestia roupas caras e montava um cavalo branco ornamentado. "Saiam da casa!" gritou ele. "Venho buscar o que é meu!" Valentina apareceu na porta, flanqueada por Tomás e várias mulheres do refúgio. "Nada aqui é seu", respondeu ela com voz firme. 5 mulheres da família Herrera me foram prometidas em casamento, disse Dom Esteban. Elas são legalmente minhas esposas. Casamento forçado não é casamento, replicou Valentina. É escravidão. Dom Esteban riu com crueldade. Palavras bonitas de uma mulher que vive com um escravo. Vocês têm 5 minutos para entregá-las, ou invadimos a casa. Foi então que algo inesperado aconteceu. Do interior da casa saíram não apenas as 5 mulheres da família Herrera, mas todas as outras que viviam no refúgio. 23 mulheres no total, incluindo Soledad. Todas carregavam alguma coisa. Facas de cozinha, foices, machados de lenhador, pedras grandes. Seus olhos brilhavam com determinação. Carmen deu um passo à frente. "Senhor Vasconcelos, vamos fazer um acordo." "Que acordo?" perguntou ele com desprezo. "Lute contra uma de nós. Se ganhar, leva quem quiser. Se perder, vai embora e nunca mais volta." Dom Esteban gargalhou. "Lutar contra uma mulher, isso é ridículo." "Tem medo?" provocou Carmen. A provocação funcionou. O orgulho masculino de Dom Esteban foi atingido em cheio. "Está bem", disse ele descendo do cavalo. "Mas quando eu ganhar, levo todas vocês." "Aceito", disse Carmen, mas Valentina deu um passo à frente. "Não, se alguém vai lutar, sou eu." "Valentina, não", sussurrou Tomás. "Eu comecei este refúgio", disse ela com determinação. "É minha responsabilidade defendê-lo." Dom Esteban olhou para Valentina e riu ainda mais alto. "Uma gorda contra mim? Isso vai ser mais fácil que imaginei." As palavras dele ecoaram no ar como uma bofetada. Mas Valentina não recuou. Pelo contrário, sorriu. "Senhor Vasconcelos", disse ela com calma, "o senhor está prestes a descobrir que subestimar uma mulher determinada é o maior erro que um homem pode cometer." O duelo estava marcado. Seria ali mesmo, no pátio do refúgio, testemunhado por todos. As regras eram simples. Quem caísse primeiro, perderia. Tomás se aproximou de Valentina. "Você não precisa fazer isso." "Sim, preciso", respondeu ela. "Não apenas por elas, mas por todas as mulheres que um dia foram chamadas de inadequadas." Soledad abraçou sua cintura. "Mamá, você vai ganhar." Valentina sorriu e acariciou o rosto da menina. "Vou lutar como se minha vida dependesse disso." "Porque depende." O círculo se formou, homens de um lado, mulheres do outro. No centro, Valentina enfrentava Dom Esteban, sabendo que aquele momento definiria não apenas o destino do refúgio, mas o futuro de todas as mulheres que se atreveram a sonhar com liberdade. O sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho como sangue, e na terra vermelha do pátio, 2 visões de mundo estavam prestes a se chocar.
A luta pela dignidade estava apenas começando. O círculo estava formado. De um lado, os homens de Dom Esteban, com suas espadas reluzentes e armaduras de couro. Do outro, as mulheres do refúgio com seus instrumentos simples e corações determinados. No centro, sob a luz dourada do pôr do sol, Valentina e Dom Esteban se encaravam. Ele era maior, mais pesado, mais forte, mas ela tinha algo que ele nunca possuiu, a força de quem luta não apenas por si, mas por todas que vieram antes e todas que viriam depois. Última chance de desistir, gorda, zombou Dom Esteban, tirando a camisa e revelando músculos ainda firmes, apesar da idade. Valentina não respondeu. Apenas se posicionou, os pés firmes na terra vermelha, os olhos fixos no oponente. Tomás havia lhe ensinado alguns movimentos básicos de defesa durante os anos juntos, mas sabia que sua verdadeira arma não era técnica, era determinação. "Comecem!" gritou Carmen. Dom Esteban avançou como um touro furioso, esperando derrubar Valentina com o primeiro ataque. Mas ela se esquivou no último instante, usando o próprio peso dele contra si. Ele passou direto e quase caiu. O público feminino gritou de alegria. Os soldados murmuraram surpresos. "Sorte de principiante", rosnou Dom Esteban, virando-se para atacar novamente. Desta vez veio mais calculista, tentando agarrá-la pelos braços. Valentina permitiu que se aproximasse, depois usou o joelho contra seu estômago. Ele gemeu de dor e recuou. "Impossível", murmurou um dos soldados. "A senhora está ganhando", gritou Soledad. Mas Dom Esteban estava longe de ser derrotado. Com raiva, apanhou um punhado de terra e jogou nos olhos de Valentina. Cega temporariamente, ela não viu o soco que veio em seguida. O impacto a jogou no chão. "Agora sim", comemorou Dom Esteban, avançando para finalizar a luta. Mas Valentina rolou para o lado, limpou os olhos rapidamente e se levantou. Havia sangue no canto de sua boca, mas seu olhar permanecia firme. "Você luta como covarde", disse ela com voz clara. "E você fala demais para quem está perdendo", respondeu ele, atacando mais uma vez. A luta continuou por longos minutos. Valentina levava mais golpes, mas também os devolvia quando podia. Usava sua inteligência contra a força bruta dele, sua agilidade contra seu peso. O sol estava quase se pondo quando Dom Esteban conseguiu agarrá-la por trás, colocando o braço ao redor de seu pescoço. "Acabou", disse ele ofegante. "Renda-se." Valentina sentia o ar faltando, a visão escurecendo. Mas então ouviu a voz de Soledad gritando: "Mamá, lembre-se de quem você é." E ela lembrou. Lembrou da menina gorda humilhada no palácio. Lembrou da mulher entregue como castigo. Lembrou de todas as noites de dor e todas as manhãs de esperança. Lembrou de cada mulher no refúgio que encontrou força para recomeçar. Com o último fôlego que lhe restava, Valentina pisou com força no pé de Dom Esteban e, quando ele afrouxou o aperto por um instante, deu uma cabeçada para trás, acertando seu nariz. Ele a soltou, gritando de dor e sangue. Valentina se virou e, com toda a força que conseguiu reunir, deu-lhe um empurrão. Dom Esteban, já desequilibrado pela dor e pelo cansaço, tropeçou e caiu pesadamente no chão. Ficou ali, ofegante e derrotado. O silêncio foi total por um momento. Depois explodiu em gritos de vitória das mulheres. Soledad correu para abraçar Valentina, seguida por todas as outras. Dom Esteban se levantou devagar, o rosto vermelho de humilhação. Isso não pode estar acontecendo." "Aconteceu", disse Valentina, ainda ofegante, mas vitoriosa. "Agora cumpra sua palavra e vá embora." "Meus homens", começou ele, olhando para os soldados. Mas os soldados não se moveram. Alguns até baixaram as armas. Tinham acabado de ver uma mulher derrotar um homem em combate limpo, e isso mudara algo em suas percepções.
Um dos soldados, um jovem de não mais que 20 anos, deu um passo à frente. Senhor, uma aposta é uma aposta. Temos que ir. Dom Esteban olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrou apenas olhares de desaprovação ou indiferença. Sua derrota havia quebrado o mito de sua invencibilidade. Isso não acabou, murmurou ele subindo no cavalo. Para nós, acabou, respondeu Valentina. Você não tem mais poder sobre essas mulheres. E assim, humilhado e derrotado, Dom Esteban partiu com seus homens, deixando para trás não apenas as mulheres que viera buscar, mas também um pedaço de sua reputação. Naquela noite, o refúgio celebrou como nunca antes. Fogueiras foram acesas, comida foi compartilhada e histórias foram contadas. Valentina, com o rosto ainda machucado da luta, se tornou uma lenda viva. Dona Valentina, disse Carmen com lágrimas nos olhos, a senhora salvou nossas vidas. Nós salvamos umas às outras, corrigiu Valentina. Esse é o poder de mulheres unidas. Os anos que se seguiram foram de crescimento e prosperidade para o refúgio do vale. A história da luta de Valentina se espalhou por todo o reino, atraindo mulheres de lugares distantes. Algumas vinham buscando proteção, outras simplesmente querendo aprender a viver com dignidade. Valentina envelheceu graciosamente, os cabelos se enchendo de fios prateados que brilhavam ao sol como pó de estrela. Suas mãos, marcadas pelas linhas do trabalho, ainda eram firmes, mas agora sabiam quando descansar. A pele carregava marcas suaves da vida, e os olhos, os olhos, continuavam intensos como sempre, só que agora sem peso, sem dor. Era uma tarde de outono quando o céu se tingiu de rosa e dourado, com nuvens espalhadas como véus dançando ao vento. Os anos haviam transformado o refúgio numa pequena vila próspera. As casas de madeira se multiplicaram, a horta virou fazenda. E o que começou como abrigo para poucas se tornou lar para centenas. Valentina se sentava em sua cadeira de madeira trançada com palha. Ao seu lado, Soledad, agora uma jovem mulher, lia em voz alta para um grupo de meninas sentadas sobre esteiras no chão. O livro era antigo, de capa grossa e folhas gastas, mas as palavras dentro dele continuavam vivas. Foi entregue como castigo, dada como punição, mas amada como rainha, lia Soledad com voz firme e doce. E no barro onde todos viam sujeira, ela fez nascer flores. As meninas, com olhos atentos, suspiravam. Algumas apoiavam a cabeça nos ombros das amigas. Outras fechavam os olhos como se quisessem guardar essa história dentro do peito. Soledad fechou o livro com cuidado, sorriu para a audiência. E sabem como ela se chamava? As meninas responderam em coro, Dona Valentina! Valentina riu suavemente. O som de sua risada era um tecido antigo, costurado com fios de alegria nova. Baixou os olhos por um instante com humildade, como quem ainda se surpreende com o próprio caminho. Tomás apareceu na porta da casa, mais velho, mas ainda imponente. Os ombros largos, os olhos escuros e vivos como na juventude. Trazia nas mãos uma tigela com frutas recém-colhidas. Soledad correu até ele, abraçou-o pela cintura e juntos entraram na cozinha para preparar o jantar. Valentina ficou sozinha por um momento, observando o entardecer. Ali, naquele terraço, lembrou de tudo. O salão onde foi humilhada, a carroça que a deixou na casa de madeira, o silêncio de Tomás, a queda, a cura, a verdade, a menina perdida, a mulher que escolheu se tornar. E então sorriu. Não era um sorriso triunfante, era um sorriso de paz, de conquista tranquila. Valentina não havia vencido o mundo. Havia vencido a si mesma, e isso era mais que suficiente. Naquela mesma noite, sob um céu salpicado de estrelas e silêncio, Soledad se aproximou dela com uma vela na mão. Me pediram para escolher um nome para o novo jardim,
Posso chamá-lo de Jardim Valentina? Ela respondeu com os olhos cheios de lágrimas. Só se prometer que vai plantar amor todos os dias. Soledad assentiu. Depois, num gesto que já fazia parte da alma de ambas, tomou as mãos da mulher que a havia criado e sussurrou: Você me escolheu e por isso sou livre. Valentina a abraçou forte, profundo, como quem sabe que as sementes mais fortes são as que crescem no barro depois da chuva. Antes de dormir, Valentina caminhou até o mural das lembranças. Tocou os retratos um por um e no centro colocou uma nova moldura. Nela estava a imagem de esperança. Agora você também está em casa, disse em voz baixa. Voltou ao terraço, olhou para o céu. A lua brilhava inteira, e ali, sozinha com o vento e a história, disse a frase que fechava seu próprio livro. Fui dada como castigo, mas escolhi ficar. E nisso, venci. Os anos continuaram passando como páginas de um livro bem amado. Valentina se tornou avó de dezenas de crianças que cresceram no refúgio, mestre de centenas de mulheres que aprenderam a viver com dignidade e lenda para milhares que ouviram sua história. Quando finalmente partiu, aos 72 anos, numa manhã tranquila de primavera, todo o vale chorou. Seu funeral foi uma celebração de vida, com flores colhidas por mãos femininas e canções entoadas por vozes que ela havia ajudado a encontrar. Soledad, agora adulta e líder do refúgio, falou em nome de todas. Ela nos ensinou que o amor verdadeiro não conhece tamanhos, cores ou classes, que a verdadeira nobreza está nas ações, não no sangue, e que uma mulher determinada pode mover montanhas. O refúgio do Vale continuou prosperando por gerações. A história de Valentina foi contada e recontada, inspirando mulheres por todo o reino a lutar por seus direitos, a escolher suas próprias vidas, a criar seus próprios destinos. E assim, a mulher que foi entregue como castigo se tornou símbolo de liberdade. A menina gorda, humilhada nos salões, se transformou em heroína cantada nas aldeias. O que começou como uma vida de rejeição se completou como um legado de amor. No jardim que leva seu nome, uma placa de madeira gravada por Tomás ainda permanece. Aqui viveu Valentina Mendoza. Foi entregue como castigo, mas escolheu o amor. Ensinou-nos que a verdadeira beleza está na coragem e que o coração grande sempre encontra seu lugar no mundo. E todas as manhãs, quando o sol nasce sobre o vale, as flores plantadas por mãos femininas se abrem para receber a luz, lembrando a todas que, como Valentina ensinou, onde não havia lugar, sempre é possível criar chão. E assim termina a história de Valentina Mendoza e Tomás, duas almas rejeitadas que se encontraram após uma tempestade devastadora e construíram o amor mais forte dos tempos coloniais, provando que a verdadeira nobreza não está no sangue ou títulos, mas na coragem de defender quem amamos. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter vivido essa jornada épica conosco. Deixe nos comentários. O que mais incendiou seu coração? Foi Valentina enfrentando Dom Esteban no duelo final, a criação do refúgio para mulheres rejeitadas, ou talvez o momento em que ela escolheu ficar e construir sua própria família. E não esqueça de curtir este vídeo se ele queimou sua alma, se inscrever no canal Contos de Época para mais histórias que transformam destinos e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas narrativas de amor e coragem. Compartilhe com aquela pessoa especial que precisa acreditar que às vezes somos dados como castigo para descobrir nossa verdadeira força e que um ato simples de bondade pode mudar o mundo inteiro. Nos vemos na próxima história, onde mais uma vez provaremos que quando dois corações corajosos se unem, podem mover montanhas. Um abraço no coração de todos vocês, construtores de pontes e defensores do amor verdadeiro.